Oi, pessoal! Vamos falar de um assunto que, olha, dá um verdadeiro nó na cabeça de muita gente: o uso do verbo haver. Mas a boa notícia é que, com algumas dicas, dá para desvendar esse mistério de uma vez por todas. Vamos mergulhar nisso. Para a gente começar, vamos direto ao ponto com uma frase que se ouve e se lê por aí o tempo todo. Essa construção, devem haver, tá certa ou tá errada? Vale a pena parar um segundinho para pensar. Garanto que no final desta nossa conversa, a resposta vai ser bem óbvia. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo por que esse erro é tão comum. Depois vamos desvendar o segredo do verbo impessoal, conhecer as regras do jogo para o haver, colocar ele para brigar com o existir e, no fim, testar tudo o que aprendemos. Vamos nessa? Primeiro de tudo, é bom saber que essa dúvida é super normal, tá? É um daqueles pontos mais chatinhos da nossa língua, mas estamos aqui justamente para deixar tudo mais claro. A raiz de toda a confusão é que o sentido de haver e existir é muito parecido, eles parecem quase a mesma coisa, né? Mas, na hora da gramática, eles são tratados de jeitos bem diferentes. O bom é que existe um conceito que, quando a gente entende, tudo se ilumina. E aqui está ela, a chave de tudo, o tal do verbo impessoal. Entender o que é isso não só resolve a questão do haver, como ajuda com vários outros verbos também. Como explica o mestre Celso Cunha, numa oração sem sujeito, o que importa é a ação do verbo em si. Não tem um quem ou um o que fazendo aquela ação. O verbo, digamos assim, trabalha sozinho. O haver não está sozinho nesse clube, não. Ele faz parte de um grupo especial. Pensa nos verbos de fenômenos da natureza, tipo choveu muito. Quem choveu? Ninguém. Ou o verbo fazer, falando de tempo. Faz 2 anos. Quem faz? Também ninguém. O haver, em certos casos, é dessa mesma turma. Certo. Agora que a gente já entendeu a causa do problema, vamos para a solução. Quais são as regras específicas para usar o verbo haver sem medo de errar? É bem simples, na verdade. O verbo haver vai ser impessoal, ou seja, vai ficar no singular, em 3 situações principais. Quando a gente puder trocar ele por existir, por ocorrer, ou quando ele indicar um tempo que já passou. É só guardar esses 3 usos. E aqui vem a regra de ouro, o ponto mais importante de todos. Quando o haver tiver um desses 3 sentidos, ele fica travado. Ele não vai para o plural. Não interessa o que venha depois na frase. Fica sempre na terceira pessoa do singular. É há, havia, houve, haverá. Sempre. Olha que sensacional esse exemplo clássico do escritor Lima Barreto. Repare, marinheiros, inferiores, escreventes, tá tudo no plural. Mas e o verbo? Havia, quietinho no singular. Por quê? Porque nesse caso, havia quer dizer existiam. E este aqui é o ponto que derruba muita gente. E que explica a nossa frase lá do início. A impessoalidade do haver é tão forte que ela contamina o verbo que vem antes dele. Pensa que é contagioso mesmo. Por isso, o certo não é devem haver, e sim deve haver. O auxiliar também fica no singular, ele pega essa característica do verbo principal. Agora, para fixar isso de vez, vamos colocar os dois lado a lado. A comparação direta entre haver e existir é a melhor ferramenta para nunca mais ter dúvida. Isso aqui ilustra a diferença de forma brilhante. Com o haver, a gente fala há muitos carros, verbo no singular. Mas se a gente troca por existir, a frase vira existem muitos carros. Por quê? Porque muitos carros é o sujeito do verbo existir. Então ele tem que concordar no plural. Já o verbo haver não tem sujeito. Simples assim. Este quadro aqui resume tudo o que a gente precisa saber. Haver, com sentido de existir, é impessoal, não tem sujeito e fica sempre no singular. Já o existir é pessoal, tem sujeito e concorda com ele. Guarda essa tabela mentalmente. Havia problemas, existiam problemas. Bom, chegou a hora de ver se a teoria funcionou. Vamos aplicar o que aprendemos numa situação real, tirada de um concurso público de verdade. A questão que a gente vai ver não é um exemplo inventado, ela caiu de verdade numa prova da Marinha. Isso só mostra o quanto esse conhecimento é importante e valorizado. O comando era bem claro e direto. Era para encontrar, entre as alternativas, a única frase com a concordância verbal certinha, de acordo com a norma padrão. E aqui estão as opções. Vale a pena dar uma boa olhada em cada uma. Qual seria a alternativa correta? Agora é a hora de lembrar das regras do haver, do fazer indicando tempo e da concordância do verbo existir. E a resposta correta é a alternativa D. Não havia alunos suficientes na escola.
Quem pensou nessa acertou em cheio, dominou o conceito. Vamos ver o porquê rapidinho. A A está errada, o certo seria existem vários problemas. Na B, o verbo fazer indicando tempo também é impessoal, então é faz 10 meses. A E traz o erro clássico. Deveria ser houve pelo menos 2 acidentes, já que haver aqui significa ocorrer. E a D, claro, está perfeita. O verbo havia no singular, mesmo se referindo a alunos no plural. Fica a lição, né? Dominar a concordância desses verbos não é só um detalhe da gramática, é uma habilidade prática que é exigida por aí. E pra gente fechar, o dilema do haver foi resolvido, mas a nossa língua portuguesa é cheia desses desafios que são fascinantes. Fica a reflexão. Que outro assunto ainda deixa aquela pulga atrás da orelha? Afinal, a jornada do conhecimento nunca para. Até a próxima!